Já quero aproveitar a sua presença aqui nos nossos estúdios para nós falarmos das notícias do Legislativo, do trabalho dos parlamentares, e a gente começa com um questionamento do vereador Cecílio Santos. É hora de falar então de uma ferramenta, uma das ferramentas legislativas disponíveis para as câmaras municipais. Olha, é um requerimento que foi apresentado, e sempre os requerimentos são voltados à prefeitura, que encaminha aos devidos departamentos para as respostas, e dessa vez o vereador Cecílio Santos, ele está preocupado com o material utilizado em operações tapa-buraco em Campinas, e por isso ele protocolou o requerimento. Veja. O vereador Cecílio Santos, por meio de requerimento, solicitou algumas informações sobre as operações tapa-buraco que estão sendo realizadas em Campinas. Esse é um requerimento importante porque, dependendo do material que está sendo usado para fazer a manutenção nos buracos nas vias públicas, ele pode ter maior ou menor durabilidade. Então, essa base que é usada, esse material que é usado para a compactação ali na base é fundamental, porque a base do asfalto é o que vai dizer a vida útil que ele tem. Então, nós requeremos ao prefeito essas informações para entender que tipo de material estão usando e aí poder a gente se posicionar melhor, que é um instrumento importante, esses requerimentos que a gente tem aqui na casa. A preocupação do vereador não envolve apenas a operação em si, mas também a segurança dos pedestres. Com certeza, a segurança é fundamental para o pedestre, para os ciclistas, para os veículos de modo geral, porque a vida útil dos nossos pavimentos nas ruas, ela tem, assim, ela vai se deteriorando. Então, é necessário que se faça o tapa-buraco, mas também é necessário que se faça de forma adequada, com qualidade e com responsabilidade ao recurso público. No requerimento, o parlamentar levanta dois questionamentos. Primeiro, qual o material que está sendo utilizado na operação tapa-buraco? E, em segundo lugar, ele solicita cópias dos contratos das operações tapa-buraco que estão vigentes neste momento em Campinas. Exatamente, estou acompanhando de perto. Nós solicitamos, inclusive, cópia do contrato da empresa que está prestando esse serviço para o município, justamente para a gente verificar se eles estiverem usando um determinado tipo de material para compactar ali a base, é um valor. Se for outro tipo, é outro valor. Então, a gente quer, de fato, acompanhar para verificar isso, o que está constando ali no contrato. E Mirna Abreu, quem também protocolou um requerimento pedindo informações à prefeitura foi o vereador Paulo Búfalo. E desta vez o questionamento é em relação à saúde. A construção de um centro de saúde no bairro Parque Jambeiro. De autoria do vereador Paulo Búfalo, o requerimento número 1033 deste ano pede informações a respeito da construção do centro de saúde no Parque Jambeiro. Nós temos uma situação seguinte: em 2006, com a aprovação de um novo plano diretor, há uma expansão urbana naquela região, na parte daquela região sul da cidade de Campinas, porque já existia o Parque Jambeiro, mas com essa expansão, vários condomínios passam a brotar ali na região, com a verticalização ainda, então um aumento considerável da população. Há uma década atrás, nós já havíamos articulado, via o deputado Ivan Valente, do PSOL, uma emenda para a construção de um centro de saúde naquela região. E, lamentavelmente, naquele período, o governo, à época, não foi fazer a captação dessa emenda. E agora, esse debate volta a surgir porque é uma demanda que a população tem cobrado. O bairro Parque Jambeiro está localizado na região sul de Campinas e faz divisa com os municípios de Valinhos e Indaiatuba. É cortado pelas maiores rodovias do estado, Anhanguera e Bandeirantes. Além disso, essa área é considerada em constante crescimento na cidade. Então, o que nós estamos querendo é ter essas informações de forma precisa, de local, tamanho dessa obra, se há projetos ou se não há, e, sobretudo, se há população proveniente, por exemplo,
de outros centros de saúde da região, que são atendidas na Vila IP ou na Vila Campos Sales, 2 centros de saúde ali do entorno, se essa população tem sido ouvida, porque a partir do momento que passa-se a pensar numa nova estrutura de saúde pública na região, é necessário mobilizar a população para a constituição do conselho. A prefeitura tem 15 dias para responder o vereador, que são prorrogáveis por mais 15 dias. Então, o próximo passo é articular, a partir dessa participação popular ali dos outros centros de saúde da região, para que se constitua um grupo de acompanhamento, fiscalização e sugestões, inclusive, semelhante, inclusive, ao que já está acontecendo lá naquela região, na obra de construção do novo Centro de Saúde do São Pedro, que é mais ou menos na mesma região da cidade de Campinas. E está tendo uma boa participação popular e tem contribuído demais para a execução dessas obras. Mirna Abreu, hora de nós falarmos de uma reunião solene, porque teve entrega de honraria. Essa reunião aconteceu lá na Unicamp, porque foi por iniciativa do vereador Paulo Haddad que a Câmara homenageou com o título de cidadã campineira a médica infectologista Maria Luísa Moretti, que é vice-reitora da Universidade Estadual de Campinas. Confira. A Câmara Municipal entregou o título de cidadã campineira à médica infectologista Maria Luísa Moretti, vice-reitora da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Então, a doutora Maria Luísa Moretti é médica com residência em medicina interna e infectologia, mestre em ciências médicas e doutora em medicina interna pela Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, professora da área de infectologia do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Ciências Médicas, FCM, da Universidade, ou da Unicamp, da Universidade Estadual de Campinas, desde 1980. Nascida em São Paulo, capital, a homenageada se tornou uma referência no combate à pandemia da Covid-19. Queria lembrar, falando do Conselho Universitário, nós fazemos muitas reuniões nesse local e nessa sala, e acho que essa é a reunião, essa sala não será mais a mesma do que aquelas que eu venho na reunião do Consul, do Conselho Universitário, da CAD, da CEP e de outras reuniões. Hoje é um dia em que eu encontro os meus amigos, minhas famílias, meus colegas de trabalho, aqui presente, e todas as pessoas que aqui comparecem. Não poderia deixar de fazer aí uma breve citação. Primeiro, parabenizar toda a universidade pelo enfrentamento de 2 anos de muita dificuldade que foi essa pandemia. Parabenizar todos os profissionais de saúde, e aqueles envolvidos no combate à pandemia por tê-lo feito de forma digna, honrada e com muita transpiração, para que as pessoas tivessem atendidas as suas necessidades, para que pudessem superar esse momento tão difícil. Mirna Abreu, então nós mostramos aí a reunião solene, teve o trabalho dos parlamentares através dos requerimentos, quando eles pedem informação ao Executivo, e nós vamos falar agora também sobre o trabalho das comissões. A gente dá sequência ao balanço de como foi a atuação das comissões durante o primeiro semestre. A gente lembra que na Câmara Municipal de Campinas nós temos as comissões permanentes, as comissões especiais de estudo, as comissões de representação, além também das frentes parlamentares. E hoje é dia de falar da Comissão de Administração Pública, que é presidida pelo vereador Felipe Marquesi. Confira. A Comissão de Administração Pública é presidida pelo vereador Felipe Marquesi e tem como demais membros Juscelino da Barbarense, Luiz Rossini, Marcelo da Farmácia e Rubens Gás. No primeiro semestre, realizou 4 reuniões para discutir diferentes pautas. Bastante projetos, como a questão da colocação das câmeras
nos centros de saúde, no município de Campinas. Então, esse projeto passa pela comissão para nós vermos se é constitucional ou não, passa também pela Procuradoria da Casa, pelo jurídico, que dá o parecer para nós podermos votar logo em seguida. A comissão também discutiu e votou projetos que vieram do Executivo, entre eles o projeto de lei complementar que institui o Programa de Cadastramento Espontâneo de Glebas em Campinas. A proposta prevê benefícios aos empreendedores que aderirem ao programa, como isenção de IPTU e de outras taxas de serviços. O texto foi encaminhado à Câmara em novembro do ano passado, passou por tramitação em comissões da Casa e foi aprovado em segundo turno de discussão e votação na 13ª reunião ordinária. Esse foi o primeiro item da pauta da 4ª reunião ordinária da comissão, que aconteceu no dia 19 de maio. O texto tinha parecer favorável do vereador Luiz Rossini e foi aprovado. Em março, Felipe Marchese também presidiu uma audiência pública online por meio da comissão para discutir e analisar outro projeto de lei complementar proposto pelo prefeito Dário Saad, que extingue e cria cargos em comissão de direção, chefia e assessoramento na prefeitura. A Comissão de Administração Pública é uma das mais antigas da Câmara de Campinas. Foi criada em 2004 e tem caráter permanente, com a competência de opinar e votar pareceres sobre pautas como servidores públicos, contratados e prestadores de serviços da Prefeitura e da Casa de Leis. Também criação e extinção de cargos e convênios, contratos e consórcios no município. Uma comissão bastante importante, que passam vários projetos, tanto do Poder Executivo, como também dos vereadores, que trabalham aqui nesta casa, e chega nas comissões, e uma delas é a Comissão de Administração Pública, que vai e dá os pareceres. Eu, como presidente da comissão, no nosso dia a dia, eu indico um relator para que possa avaliar aquele projeto, se é constitucional, se é inconstitucional, e aí nós passamos a marcar uma reunião aqui na Câmara, ao vivo, para poder apreciar todos os projetos em pauta. Então, nós ali decidiremos se ela vai ou não para o plenário. Os trabalhos da comissão serão retomados após o recesso parlamentar no mês de agosto. As expectativas são boas, os vereadores produzem na medida do possível. Todos os projetos que passam pela administração pública, nós estaremos à disposição dos vereadores, também do Poder Executivo, para que nós, na medida que vai chegando os projetos, nós colocaremos em pauta para poder fazer o papel da comissão, que é votar e colocar em prática as leis aqui no município de Campinas. E a gente, durante todo o mês de julho, vai mostrar aqui um resumo de como foram os trabalhos das comissões da Câmara Municipal de Campinas. Lembrando que as reportagens você confere depois no youtube.com/TV Câmara Campinas, caso tenha perdido o Câmara Total ao vivo, né, Gabriel? Exatamente. Mirna Abreu, site do Legislativo, para quem quiser conferir as informações, as notícias, campinas.sp.leg.br, e essa aqui é a página principal, né, Mirna? Isso, sempre as notícias do Legislativo a gente confere aqui também, nesse site. A gente tem, por exemplo, as últimas votações das reuniões ordinárias e extraordinárias que aconteceram na última semana, a campanha do agasalho, que vai até o final de julho, e a Câmara de Campinas participa. Lembrando que no caso da Câmara Municipal, você passa aqui pela Avenida da Saudade, 1004, pode deixar aqui a sua doação, ou se passa também lá na Rua Lusitana, 1555, no Teatro Bento Quirino, onde está funcionando aí as reuniões públicas e também a presidência da Câmara Municipal, pode deixar a sua doação numa caixa como essa. Lembrando que aqui em Campinas são mais de 100 postos de arrecadação e o Legislativo Campineiro está nessa luta. Além disso, olha, a gente tem também... E sobre aqui, só para... tem um site campinas.sp.gov.br/doe-agasalho, e você confere todos os postos de arrecadação aqui para a cidade de Campinas. Todas as caixas têm esse logo, viu, Gabriel? Para as pessoas saberem que é da campanha do agasalho de 2022. Aí a gente tem as notícias, um pouquinho abaixo do lado esquerdo, a gente tem os vereadores. A gente falou agora há pouco do trabalho dos parlamentares
E a gente tem também, você pode selecionar os vereadores que você queira saber sobre o trabalho deles, e aí você entra e tem todas as informações a respeito dos parlamentares, a respeito do trabalho que eles fazem aqui na Câmara Municipal, os projetos protocolados, outros documentos também. Então, você fica sabendo nessa página dos vereadores. Mas tem mais, olha, a gente falou agora há pouquinho, inclusive mostramos aí o resumo do trabalho da Comissão de Administração Pública. Indo na aba institucional, você entra ali, tem vereadores, várias opções, comissões. Olha, eu não falei agora há pouco que nós temos as comissões de estudo? Então, elas estão aqui, nessa primeira página já. Lembrando que a gente tem a Comissão de Alagamentos, Enchentes e Inundações, que é presidida pelo vereador Paulo Búfalo, Funcionalismo Público pela vereadora Guida Calisto, Legislação Obsoleta, vereador Paulo Gaspar, Término das Obras do BRT, essa comissão é presidida pelo vereador Rodrigo da Farmadic, Revitalização do Centro de Campinas, que foi uma comissão que já, inclusive, está terminando esse trabalho lá do centro, Plano Diretor, essa que foi recém-constituída a pedido do vereador Permínio Monteiro, implementação do programa Creche para Todos, de iniciativa do vereador Marcelo Silva, transporte público, essa comissão também ela é uma comissão de estudos recente, ela que foi pedida pelo vereador Cecílio Santos, atividade econômica. A gente lembra, então, que essas comissões especiais de estudo, essas são comissões que elas têm prazo. Geralmente, elas funcionam por 180 dias e se a comissão perceber que precisa de mais prazo para ouvir mais pessoas, para atuar, ela pede, então, essa prorrogação. E depois das comissões de estudo, nós temos as comissões permanentes. Nós temos cerca de 21 comissões, mais a Comissão Especial de Honraria. Então, essas são as comissões permanentes da Casa. Lembrando que a presidência dessas comissões, elas ficam por 2 anos. Então, a gente vai pegar como exemplo aí, por exemplo, a Finanças e Orçamento que você acaba de abrir. Quando você clica em cima da comissão, olha, tem quem são os vereadores, as matérias, também já na primeira página, o que ela faz. Então, olha, quem são os vereadores nesse biênio. Então, ela começou dia 1º de janeiro de 2021 e vai até 31 de dezembro de 2022, lembrando que é um biênio. Hoje nós temos como membro da comissão vereadores Carlinhos Camelô, depois nós temos Juscelino da Barbarense, que é o presidente, Arnaldo Salvetti, Cecílio Santos, Marrom Cunha e Rodrigo da Farmadic. Lembrando que alguns são suplentes. Por quê? Porque no caso de uma reunião em que, por exemplo, um vereador, ele falte, ele pode pedir para o seu suplente o representar para tomar as decisões. Olha, e aqui, de acordo com o regimento interno da Câmara, lá no artigo 41, nós temos o que faz a Comissão de Finanças e Orçamento. Por que ela existe? Olha, cabe a ela opinar sobre as propostas referente a matérias tributárias, aberturas de créditos, empréstimos públicos, dívida pública, por exemplo, orçamento. Quando a prefeitura vai, por exemplo, abrir um convênio de crédito, a gente teve recentemente aquela ampla discussão da questão da pavimentação, aqueles 200 milhões financiados, passou pela Comissão de Finanças e Orçamento. A Lei de Diretrizes Orçamentárias e outros que falem sobre o tema. Olha, a proposta orçamentária do município, nós temos também proposição que fixa um salário dos servidores. Foi votado na última semana e passou por essa comissão. Temos também, ela pode elaborar a redação final do projeto da lei orçamentária, ou seja, fazer ajustes nesse projeto, do projeto de lei sobre o subsídio de prefeito, verba de representação e do vice-prefeito, e também a remuneração de vereadores, além disso, analisar os balancetes da própria Câmara Municipal. Exatamente. Quem acompanha as reuniões ordinárias, às vezes o presidente fala assim, está aqui disponível o balancete de tal período, então tudo isso passa pela Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara. E a gente está falando de uma, mas a gente tem várias, e durante todo esse período de julho, a gente vai contar para o nosso telespectador o que ela faz, qual é o objetivo, por que ela existe. Então, às vezes, a gente vê aqui, olha, a comissão trouxe uma palestra sobre o tema. Ok. Também é de competência de algumas das comissões trazer especialistas sobre alguns temas, mas também cabe às comissões analisar projetos específicos
quando se trata, exceto a Comissão de Constituição e Legalidade, que a gente ainda vai falar dela aqui também. Ela é a comissão que analisa praticamente 99% dos projetos da casa. A primeira comissão que analisa, ou seja, ela vê se o projeto é legal, se ele tem de acordo com a Constituição, se ele é de acordo com a lei orgânica do município, e aí depois, quando o projeto é aprovado em primeira discussão, que ele vai para as outras comissões, que nós chamamos de comissões de mérito, e que você vai conhecer durante todo o mês de julho. E se você quiser conferir estas reuniões com transmissão da TV Câmara Campinas, youtube.com/TV Câmara Campinas, você confere. Deixa eu ver como é que é uma reunião da Comissão de Finanças e Orçamento, de Constituição e Legalidade. E você consegue assistir na íntegra todas as discussões e votações para você ficar bem informado. Certo, Mirna Abreu? Certinho. Então, campinas.sp.leg.br, todas as informações da Câmara aqui da nossa cidade. Combinado, Mirna Abreu. Então, muito obrigado pelas notícias da Metrópole de Campinas, do Legislativo. Volta amanhã com mais informações? Isso, amanhã a gente conta um pouco mais sobre as comissões, sobre a atuação parlamentar e traz notícias aqui da nossa metrópole.